Minha chefe narcisista roubou meu projeto de meses, apresentou como se fosse dela e me demitiu na mesma tarde. Ela achou que tinha se livrado de mim e ficado com o prêmio. Mal sabia ela que, ao me descartar, ela tinha acabado de entregar a chave do seu próprio fracasso diretamente nas mãos de quem mais queria vê-la cair. Eu nunca quis os holofotes. Sempre preferi a lógica silenciosa e previsível dos números à imprevisibilidade caótica das emoções, e para minha família isso sempre foi extremamente conveniente. Eu não era o filho favorito, nem o rebelde. Eu era o porto seguro, um apoio constante nas crises dos outros. Mas no trabalho a história era diferente. Meu nome é Lucas e eu sou um analista de marketing. Posso ser talentoso, mas sou também tímido e constantemente subestimado. Meu dia a dia no escritório é marcado por uma dinâmica tóxica, onde a presença de minha chefe, Clara, torna tudo ainda mais difícil. Ela, uma mulher narcisista, se considera infalível e está sempre em busca de elogios, o que a leva a roubar as ideias da equipe. Com um prazer sádico, Clara costuma zombar de mim, ignorando minhas contribuições durante as reuniões e fazendo questão de expor minhas falhas de maneira pública. Era sempre assim. Clara adorava o status que tinha e todos sabiam disso. Sua sede por reconhecimento era insaciável, o que tornava o ambiente de trabalho insuportável. Uma vez, em uma reunião, quando tentei apresentar uma ideia que tinha elaborado, ela interveio com um sorriso de deboche, desmerecendo o que eu havia falado e afirmando que somente os sonhos não pagam as contas. Naquele momento percebi que eu era uma piada para ela. Eram pequenos momentos como esse que se acumulavam, deixando marcas profundas. Em vez de admitir que era apenas sonhos, o desdém dela me fez sentir que as pessoas ao meu redor viam a verdade sobre quem eu realmente era, um sonhador sem voz. O ambiente profissional onde eu trabalhava tornou-se um campo de batalha emocional. Desde o início, minha posição de assistente me mantinha em uma posição inferior, e isso era reforçado pelas constantes humilhações que eu recebia. A equipe, por medo da ira de Clara, nunca se posicionava ao meu lado. Eles viravam as costas para minhas ideias, achando que submeter-se a ela era a única maneira de se proteger. E assim, eu me tornava cada vez mais invisível, mesmo sendo a mente criativa por trás de muitos dos projetos que Clara apresentava como seus. Ninguém sabia da verdadeira extensão das minhas habilidades, da minha capacidade de analisar dados de mercado e fazer previsões valiosas. Era uma força secreta que eu tinha, mas que permanecia oculta nas sombras da opressão. Conforme as semanas se passavam, esse ciclo de injustiça e desprezo estava me consumindo. Minhas ambições de ser um líder no marketing tornaram-se um sonho distante, sufocadas pela sensação de impotência. Em um canto do meu cérebro, eu sabia que tinha potencial. Eu poderia criar estratégias eficazes, mas a frustração de ser constantemente ignorado acabava me fazendo duvidar de mim mesmo. Uma parte de mim ansiava por conquistar o reconhecimento que merecia, mas o medo de ser demitido e a humilhação solitária me prendiam a essa roda viva de submissão. Naquele dia fatídico, enquanto observava Clara se vangloriando de vitórias que não eram suas, eu me lembro de ter pensado que eu era mais do que isso. A linha entre a submissão e a rebelião estava se esbatendo. Eu poderia continuar como um menino tímido ou decidir que era hora de agir. Essa luta silenciosa estava me moldando, e cada humilhação estava acumulando forças dentro de mim. Algo incrível estava prestes a acontecer. Um fio de determinação começava a se formar dentro do coração angustiado de um homem que sabia que, em algum lugar, havia um líder esperando para emergir. Eu só precisava da oportunidade certa para mostrar a verdade. Naquela manhã especificamente, o ar no escritório parecia denso, como se a atmosfera estivesse carregada de uma ansiedade palpável. O motivo? Uma reunião importante acompanhada de diretores e potenciais parceiros de negócios que poderia ser a grande oportunidade que Clara e a equipe esperavam. Eu, por outro lado, sabia que o verdadeiro grande projeto apresentado ali seria meu. Tive começado meses atrás, dedicando noites e finais de semana à pesquisa, criando uma apresentação que refletia não apenas minhas habilidades, mas também o puro esforço que nenhum deles reconheceria. O que não sabia é que essa reunião se tornaria o meu ponto de não retorno. Entramos na sala e o clima era de grande expectativa. Clara estava mais radiante do que nunca, como um general prestes a receber uma vitória nas batalhas que não fazia.
Eu sentia a tensão crescendo dentro de mim, um mix de nervosismo e determinação. Os uniformes sérios dos executivos pareciam me observar como se estivessem esperando para ver que exatamente seria apresentado. Clara se posicionou diante dos assistentes como a rainha no trono e começou a exibir gráficos e dados que eu havia construído com minha própria dedicação. Eu estava na retaguarda, apenas assistindo e absorvendo toda aquela cena, já que ela começara a expor o projeto sem mencionar minha contribuição. Queria gritar, queria me levantar e corrigir a história, mas algo me segurava. Uma sensação de impotência e humilhação tomava conta de mim. E então, o que deveria ser um momento de celebração se transformou em um espetáculo doloroso. Clara fez questão de desmerecer o verdadeiro criador do projeto, deixando claro que, para ela, era apenas mais um produto de sua genialidade, e em questão de segundos as palavras saíram da boca dela como veneno. Claramente, o Lucas é um sonhador, mas algumas pessoas precisam sonhar mais alto. As risadas na sala ecoaram como lâminas cortando meus sonhos. Eu me lembrava de todos os momentos em que desafiei Clara, cada ideia ignorada, cada sarcástico, vamos deixar isso para outra hora, tudo aflorando nesse instante. O riso, os sorrisos cúmplices dos meus colegas e a desprezível expressão triunfal de Clara me mostraram que eu já não era um colaborador, mas sim uma piada. Quando a reunião terminou, uma mistura deótica se estabeleceu dentro de mim. Pude ouvir Clara me chamando para seu escritório sem aviso, e a dor da demissão foi lançada em cima de mim como um último golpe traiçoeiro. Não havia volta. Eu estava arrasado, mas ao mesmo tempo percebia que minha vida acabara de mudar. O que deveria ser um momento de glória, de coletividade, transformou-se em um pesadelo. E mesmo na resposta dúbia do mundo ao meu redor, uma faísca de clareza surgiu em minha mente. Ao me descartar, Clara havia me dado algo muito valioso. Uma razão para agir, um motivo para assumir o controle. Chegando em casa naquela noite, eu sentia o peso do mundo em meus ombros, mas a sensação de frustração se transformou em uma determinação incansável. Eu não poderia simplesmente deixar aquelas humilhações definirem quem eu era. A ideia de buscar vingança era tentadora, mas era algo mais profundo que me movia. A necessidade de me provar a mim mesmo, de interromper o ciclo de opressão que comecei a viver. Como fui incapaz de explicitar minha voz antes, compreendi que esse não era o final da minha história, mas, na verdade, o início do meu renascimento. No dia seguinte, eu procurei me desconectar da dor que carregava e me voltei para o que realmente sabia fazer bem. Munido de minha força secreta, a capacidade de pesquisa e análise, comecei uma investigação. Uma missão que não era apenas sobre mim, mas sobre todos que já haviam sofrido sob o domínio de Clara. Eu acessei documentos, relatórios de performance e conectei os pontos que muitos pareciam ignorar. Todo o sentimento negativo que havia acumulado transformava-se em combustível para o meu plano. Estava determinado a coletar informações tão contundentes que Clara não teria como escapar da verdade. Em cada pesquisa, cada gráfico, cada alusão às datas e números que eu compilei, eu me sentia vivificado. Aquela sensação de impotência começou a se dissipar, enquanto uma nova onda de confiança crescia dentro de mim. Eu sabia que era hora de preparar uma apresentação que dessa vez seria minha. Um marco de resistência que mostraria ao mundo quem eu realmente era. A ideia de ir tão longe quanto fosse necessário se solidificava em minha mente com clareza. Clara ainda estava lá, em seu mundo, tratando-me como um irrelevante, mas eu sabia que cada vez que ela pensava que sua posição era segura, eu ficava mais perto de expor a verdade e transformá-la em uma recordação. Uma parte de mim sabia que nem tudo seria fácil. A equipe ainda estava levemente sob seu feitiço, mas eu tinha uma determinação renovada e uma versão de mim mesmo que estava prestes a emergir com toda a força. O silêncio que outrora me imobilizava agora se tornava uma promessa de resposta, e o momento da verdade se aproximava. Nos dias que se seguiram à minha demissão, fiquei imerso em um frenesi de trabalho e concentração. Era como se todo o estresse e a repressão que havia sentido durante anos tivesse se transformado em uma força propulsora. Eu montava uma base sólida para o que planejara, usando meu talento em pesquisa de mercado para revelar não apenas como as coisas realmente eram, mas como Clara havia se beneficiado e manipulado a situação para suas próprias vantagens. Meus dias e noites se misturaram em um ritmo quase insano.
enquanto eu catalogava informes, e-mails e até mesmo gravações de reuniões. Fazia questão de estocar tudo o que pudesse servir de evidência contra a narrativa falaciosa que ela havia construído. Com cada nova descoberta, minha confiança aumentava. Comecei a entender que a estrutura do marketing e as práticas enganosas de Clara não eram apenas expansionistas, mas também frágeis. Eu buscava padrões em tudo, enquanto alguns cálculos que pareciam simples se transformavam em gráficos impressionantes, revelando uma verdade que, se apresentada corretamente, não poderia ser ignorada. A cada estatística que adicionava, eu sentia que estava fechado em uma batalha. Esse quintal escuro onde eu havia sido mantido em silêncio, agora se tornava meu campo de armas. Uma semana após meu mergulho nas sombras, organizei uma reunião com colegas que estavam dispostos a me ouvir, discretamente, sem que Clara soubesse. Convidei aqueles que já haviam passado por humilhação nas mãos dela e que também estavam prontos para desafiar o status quo. Com um misto de receio e esperança, encontrei um grupo pequeno, mas coeso, que desejava a mesma coisa que eu: a liberdade e a chance de se levantar por conta própria. Eu tinha que garantir que minha apresentação não fosse apenas boa. Ela precisava ser poderosa o suficiente para dar voz a todos nós. Uma verdadeira representação do talento que Clara havia ignorado por tanto tempo. Nesse encontro, segurei o coração nas mãos enquanto desmentia, um por um, os pontos que Clara usara como armas contra nós. Fui bem-sucedido em conectar as ideias que há tanto tempo eram apresentadas e descreditadas por Clara, e percebi que a mesma coesão que havia em nosso grupo poderia servir como um bastião contra sua tirania. Quando terminei, vi rostos iluminados pela compreensão. Um novo fervor nascia entre nós e o fogo de uma verdadeira luta pela justiça começava a arder. Era nesse momento que percebi que a mudança não seria apenas a minha, mas de todos aqueles que se sentiam invisíveis. A preparação da apresentação final foi intensa. Eu passei dias e noites montando cada slide para que funcionasse de acordo com meu plano, e a data decisiva se aproximava rapidamente. Enquanto eu trabalhava, o nervosismo se misturava à excitação. Comecei a sentir a pressão dentro de mim, mas não como antes. Era uma pressão que trazia clareza e poder, uma onda de energia que me permitia ver a colheita do esforço contínuo. No último dia, antes da grande revelação, fiz uma pausa e olhei para as últimas estatísticas que coletei. Elas falavam por si. Clara não era a única que tinha o direito à verdade. Eu também. Chegar ao escritório naquela manhã foi diferente. Em vez de me sentir fraco, como em tantas outras vezes, eu estava preparado. À medida que caminhava pelas mesas, pude sentir as olhadas de curiosidade e expectativa. Enquanto Clara se exibia mais uma vez em sua cortina de confiança e superioridade, ignorei sua presença e entrei na sala de reuniões antes mesmo que ela se preparasse para o que considerava um dia normal. Quando a primeira pessoa da diretoria chegou, respirei fundo e pedi que ela se sentasse. Clara não estava ciente de que eu havia conseguido obter o apoio necessário, e quando finalmente entrei na sala, vi que ela olhou para mim com uma expressão misturada de surpresa e segurança. O clima estava elétrico, e mal podia esperar para ver a reação dela. Comecei minha apresentação, focando no impacto das ideias que lhe haviam sido tiradas e que ela se apropriará como se fossem suas. As expressões nos rostos dos diretores e dos colegas mudaram lentamente de curiosidade para clareza e, em poucos momentos, chegaram à incredulidade. As visões que eu tinha transformado em números se tornaram verdades inegáveis e a sala começou a fervilhar. Clara tentava manter a compostura, mas à medida que as evidências se acumulavam, sentia que o tom dela se tornava defensivo. Ela começou a interromper, tentando desviar a atenção, mas a maré já havia mudado. Eu estava no comando agora, e enquanto eu pontuava cada aspecto que elucidava suas mentiras acumulando-se contra ela, percebia que não era só a verdade que eu estava expondo, mas a injustiça que tantos vivemos. A vitória de Clara estava finalmente em risco, e isso trouxe uma onda de satisfação que eu nunca pensei que sentiria. O meu tempo era agora, e não havia mais espaço para o medo. A luta finalmente se tornava visível, e tudo que eu havia escondido por tantos anos florescia como o sol após uma tempestade. O clima na sala tornou-se tenso à medida que eu expunha os gráficos e as informações. Olhares que antes estavam fixos em Clara, agora se voltavam para mim, como se a plateia houvesse finalmente despertado de um longo sono. Os diretores começaram a murmurarem entre si.
e eu percebi que o meu plano estava funcionando. Era a primeira vez que eu experimentava a efervescência do poder. A sensação de ser não apenas um espectador, mas o protagonista da minha própria história. As palavras fluíam de minha boca com uma clareza renovada, e à medida que avançava, vagamente, sentia uma espécie de libertação de tudo que eu havia guardado. Podemos ver claramente que o aumento nas vendas no último trimestre não foi resultado das estratégias de Clara, mas sim da implementação de práticas que eu havia sugerido em reuniões anteriores, encontradas em e-mails que ela nunca deu crédito, declarei, apontando para o gráfico com uma linha ascendente que evidenciava o que eu estava dizendo. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Essa era a hora de agir. Eu sabia que minha apresentação estava impactando não só os diretores, mas todos os que se sentavam lá e poderiam estar passando pelas mesmas coisas que eu. Clara continuava tentando interromper, mas minha confiança somente crescia. Claro, é fácil assumir o crédito pela vitória, mas a verdade vem à tona quando olhamos para os números. Enfatizei, enquanto mostrava outro gráfico que contradizia suas afirmações. Ela tentava desviar a atenção para sua própria performance, mas eu não desistiria. Se olharmos mais de perto as decisões dela, veremos que não apenas desconsiderou as contribuições da equipe, mas muitas vezes também ignorou dados cruciais em favor do seu ego. Continuei. E a sala instantaneamente se tornou mais silenciosa. As atenções todas estavam voltadas para mim, esperando ansiosas pela próxima revelação. Enquanto eu desfiava os farrapos da narrativa que Clara construiu, os diretores começaram a tomar notas, seus rostos se distorcendo em descrença. Finalmente passou pela mente de todos que o jogo que Clara jogava era um ato de hipocrisia e manipulação. Para mim, era uma questão de justiça, não só por minha causa, mas por todos aqueles que sentiam que suas vozes haviam sido silenciadas. Meus colegas não eram apenas espectadores, mas sim parte de uma mudança que começava ali. Passando de slide em slide, mostrei as provas, e-mails, comunicações internas e até mesmo as aprovações de projetos que Clara se apropriara sem dar crédito. Senti uma satisfação indescritível ao ver o olhar perplexo na face dela. Clara começou a se agitar na cadeira, mas era tarde demais. O que poderia ter sido uma tarde de glórias para ela se tornava um pesadelo, e a maré havia mudado. O poder de um homem invisível, que finalmente decidira se fazer notar, estava ressoando nas paredes daquela sala. Quando terminei, uma onda de murmúrios percorreu a assembleia. Diretores sussurravam, discutindo fatos e figuras que expus numa simplicidade brutal. As expressões variavam do choque à incredulidade, e o clamor em meu coração reverberava como um tambor. Olhei para Clara, cuja confiança estava se dissipando rapidamente, e via agora sua vulnerabilidade. E com isso, uma nova forma de esperança se acendeu em mim. Ela não conseguira mais manter a postura, e eu sabia que era hora de fazer minha questão-chave. Meu pedido, senhores diretores. Comecei a falar, dessa vez com uma voz firme. Não é apenas sobre minha contribuição negligenciada, mas sobre a necessidade de reavaliarmos a maneira como as informações são utilizadas dentro deste departamento. Precisamos de uma cultura que valorize a inovação, a colaboração e a transparência, e não um espaço em que as críticas são sufocadas pelo orgulho de um único indivíduo. Estava colocando em pauta a necessidade de mudança, e percebia que era um ato de coragem que poderia mexer com estruturas muito maiores. Quando pedi feedback e opiniões da sala, notei que muitos colegas, em especial os que haviam me apoiado, estavam se levantando. Um a um foram se manifestando, expondo experiências de opressão e desconfiança, abalando Clara até suas fundações. Os diretores começaram a fazer perguntas para mim e para os outros membros sobre a visão da equipe. Era um momento tão revelador que eu mal conseguia acreditar que estava testemunhando tudo isso. Era como parte de um sonho onde finalmente eu encontrava minha voz. As palavras de um dos colegas tiveram maior impacto. Não estamos aqui para criticar Clara, mas precisamos nos unir e entender que essa cultura de descaso às contribuições dos outros precisa acabar. Precisamos de uma voz unificada e um espaço onde cada membro da equipe sente-se ouvido. A sala ressoou com aplausos discretos, um eco comovente surgindo até dos diretores, que pareciam surpresos com a força da apresentação e da união emergindo entre nós. Antes que Clara pudesse elaborar uma defesa, um dos diretores, Roberto, fez questão de interromper.
Clara, precisamos conversar, afirmou. O peso de suas palavras era mais forte que qualquer discurso elaborado dela. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que a verdade prevalecesse, e vi em seu olhar que a fachada estava prestes a ruir. No desfecho daquela reunião, Clara tentou se levantar e argumentar, mas suas palavras foram engolidas pelo clamor por mudança que havia nascido ali. Eu sentia o calor da batalha, não apenas como um indivíduo, mas como parte de um movimento que prometia algo melhor. Quando finalmente saí da sala, senti uma onda de alívio, uma sensação de ter feito algo significativo, algo que poderia mudar o curso das vidas de todos ali, incluindo a minha própria. Os dias seguintes foram um turbilhão, com as repercussões da reunião se espalhando rapidamente. A diretoria anunciou que faria uma reavaliação de todo o processo e da cultura do departamento. Era uma vitória, e eu sabia que nada daquilo teria acontecido se eu não tivesse tido a coragem de levantar minha voz. Naquela noite, ao voltar para casa, olhei pela janela e vi as luzes da cidade piscando. Era um lembrete de que mesmo quando tudo parecia escuro, podíamos sempre encontrar uma maneira de brilhar. Uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada em que eu não seria mais o homem invisível, mas um líder que se ergueria a partir da verdade e da justiça. Eu tomei os últimos dias como uma lição e como um início. O reconhecimento, a justiça e a liberdade que eu tanto desejei estavam finalmente ao meu alcance. Os dias seguintes à reunião transformadora passaram como num borrão, preenchidos com uma combinação de excitação e nervosismo. As mudanças que antes pareciam uma miragem, agora eram palpáveis. O departamento começou a se agitar, conversas inesperadas estavam sendo realmente ouvidas e uma atmosfera de colaboração começou a surgir. Clara, por outro lado, estava visivelmente abalada. A segurança que sempre demonstrou parecia frágil, e os sussurros ao redor do escritório ecoavam comentários sobre sua abordagem manipuladora e autocrática. Ainda assim, ela tentou manter sua posição. Durante um café da manhã que promovemos, Clara encontrou um grupo de colegas e, em vez de reconhecer as mudanças necessárias, começou a afirmar que tudo o que havia ocorrido era resultado de uma grande mal-entendida. O que eu presenciei foi um misto de repulsa e simpatia. A repulsa veio da quase má-fé que emanava dela a cada palavra, mas o apoio que recebi de muitos de meus colegas mostrava que estávamos criando uma cultura de resiliência e colaboração. Alguns dias depois, a alta administração anunciou mudanças significativas. As reuniões semanais agora incluíam todos os membros da equipe, e as ideias, sugestões e comentários de cada um seriam considerados em pé de igualdade. O sentimento na sala era elétrico e, pela primeira vez em muito tempo, quem se sentava ao meu lado não era apenas um colega, mas uma verdadeira rede de apoio. Eu ainda estava nervoso sobre como me posicionar nesse novo cenário, mas sempre lembrando da minha verdadeira luta, que era pela equidade e pelo reconhecimento. Aqueles momentos de insegurança foram se tornando um eco distante. Numa dessas reuniões, orientado por um novo espírito de união, decidi que era hora de compartilhar publicamente a minha visão em benefício do departamento. Convidei novamente o grupo para um breve masterclass, onde usei a minha expertise em marketing e análise para apresentar uma proposta inovadora que não apenas refletiria o potencial de todos os presentes, mas também abordaria as falhas nos sistemas que Clara deixara à revelia. Passando slides que eu havia preparado durante as noites, vi colegas se acenderem em entusiasmo. A energia na sala era contagiante e eu finalmente me sentia como um verdadeiro líder. Os dias se transformaram em semanas e a equipe começou a ressoar com entusiasmo. A atmosfera estava mudando e Clara, perceptivelmente, se tornava uma figura cada vez mais isolada. Ao mesmo tempo, sentia um impulso para assegurar que a transformação não fosse efêmera. Desafiei a mim mesmo a me certificar de que a estrutura da equipe fosse soerguida, de modo que ninguém tivesse que passar pelas experiências que eu e muitos outros tivéssemos vivenciado sob a opressão dela. Após várias reuniões exitosas, algo inesperado aconteceu. A empresa decidiu ir além e me convidou para liderar um novo projeto de inovação que promovia a colaboração interdepartamental e buscava melhorar a comunicação entre diferentes áreas. Fiquei surpreso com o convite, mas ao mesmo tempo grato, pois reconhecia que a transformação havia se aprofundado em mim. E mais que isso,
Quando ouvi a proposta da diretoria, percebi que era minha chance não só de mostrar o que havia aprendido, mas também de lutar diariamente por um ambiente saudável e digno. Na noite que se seguiu a esse convite, eu mal consegui dormir. O calor da oportunidade se mesclava à ansiedade. Eu sabia que não estava apenas levando meu nome à frente, mas também aqueles que estavam ao meu redor. Lembrei-me das dores de não ser ouvido e da luta travada na sala de reuniões. Saber que tinha agora uma chance real de moldar um futuro positivo me fez vibrar de excitação. Nos próximos meses, dediquei-me a construir esse projeto. O desafio foi imenso, mas a equipe era apaixonada e, finalmente, disposta a investir energia e tempo na criação de uma cultura que promovia a colaboração e a inovação. O sentimento de inclusão estava prevalecendo, e aos poucos, percebi que a transformação não era apenas sobre resultados, mas também sobre o fortalecimento de cada um ali presente. Mas, como a vida nem sempre é linear, a sombra de Clara ainda estava por perto. Apesar de suas tentativas de desacreditar as inovações que eu e a equipe estávamos promovendo, a alta administração ficou mais atenta. Clara se esforçava, mas a genuína abertura e a transparência das nossas reuniões eram elementos que a excluíam. Eu não poderia deixar que as energias negativas dela nos afetassem. Com cada pequeno sucesso, eu sabia que Clara se tornava ainda mais irrelevante. Certa manhã, enquanto me preparava para uma apresentação diante da diretoria sobre os resultados preliminares do nosso projeto, recebi uma mensagem anônima. Era uma nota digitada que dizia: "A verdade sempre virá à tona, e Clara está buscando apoio. Cuidado." Assim que li, uma onda de desconforto invadiu meu corpo. Rua interna a cada palavra, mas também me lembrava que eu já havia enfrentado Clara e vencido. Eu não podia me deixar paralisar pela incerteza. Na reunião, o clima estava tenso. Eu fiz minha apresentação, confiando em tudo que construí com minha equipe. O feedback foi positivo, e um dos diretores levantou a mão e disse: "Precisamos continuar com isso. O feedback dos funcionários mostra que estão prontos para a mudança." Meu coração disparou. Foi uma confirmação poderosa de que eu estava fazendo as coisas certas. No entanto, quando a reunião chegou ao fim, notei Clara entrando com uma postura confusa. Ela começou a levantar questões sobre a viabilidade do projeto, seus olhos brilhando com a lente da dúvida. Eu sabia que ela estava tentando desestabilizar o que já tinha sido posteriormente aprovado. Frustrado, convoquei meu pré-preparado arsenal de dados para mostrar que seu medo desinformado estava longe da verdade. Ela olhou para mim e eu vi pela primeira vez um reconhecimento genuíno da luta que a maioria de nós havia enfrentado. E assim a luta finalmente se transformou em um espaço para aprendizado. Aprendi que meu papel não era ser o opressor, mas o executor de uma mudança que precisava se tornar parte da cultura de nosso escritório. Clara não era meu inimigo. Era um reflexo do medo que eu havia superado em minha jornada. Meu desejo pelas mudanças saudáveis não só tinha fortalecido a equipe, mas também me proporcionado uma nova perspectiva sobre a fragilidade do poder e a importância da empatia. À medida que os meses se passavam e o projeto continuava a se expandir, eu refleti o quanto tinha crescido. As brigas se transformaram em conversas e as incompreensões se transformaram em empreendimentos colaborativos. Eu sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas o medo que outrora me acorrentou havia desaparecido. Era hora de construir um caminho para o futuro que todos nós merecíamos. Um caminho onde as vozes são ouvidas e a autenticidade é celebrada. As luzes da cidade ainda piscavam, mas agora eram faróis nos mostrando que a verdadeira beleza estava na coragem de se erguer após a tempestade. Minha linha de frente contra a injustiça não era apenas uma batalha. Era uma luta pela força, pelo valor e pela ética em cada ato que decidimos fazer, juntos. Com o passar dos meses, a transformação que buscávamos no departamento se tornava cada vez mais palpável. O projeto de inovação começou a ganhar espaço não apenas dentro da equipe, mas em toda a empresa, estimulando práticas colaborativas e uma cultura de abertura. Nossos encontros eram repletos de novas ideias, e a atmosfera antes pesada se dissipou, dando lugar ao entusiasmo e à criatividade. Esse ambiente renovado não só me surpreendeu, mas estava moldando todos nós em líderes dentro de nossos próprios papéis. O dia do workshop Construindo Juntos, o caminho para a inovação coletiva, estava rapidamente se aproximando, e a expectativa entre os colegas era palpável. Convidei não apenas o time,
mas também representantes de outras áreas onde a troca de ideias poderia gerar sinergias inesperadas. Olhando para a lista de inscritos, meu coração acelerava com a possibilidade de unir diversas vozes em um único espaço. O não, que costumava ser a resposta automática para novas ideias, estava se transformando em sim, um sinal de que a mentalidade estava mudando. Quando o dia finalmente chegou, a sala estava lotada. O clima era de uma celebração silenciosa, mas carregada de expectativa. Eu abri o workshop compartilhando nossas conquistas, enfatizando como a união e a colaboração foram fundamentais para isso. O feedback que eu obtivera ao longo dos meses era um testemunho vivo de que estávamos no caminho certo. Assim que abri a conversa para o grupo, percebi que muitos colegas estavam dispostos a se expor e a compartilhar suas próprias ideias. Uma colega, que sempre parecera tímida e relutante em se manifestar, levantou a mão com nervosismo. Seu rosto iluminou-se ao expressar uma sugestão sobre como a tecnologia poderia facilitar a comunicação entre equipes. Ao ouvir a proposta, me surpreendi não apenas pela originalidade, mas também pela paixão com que ela se expressou. O calor do apoio que veio de todos ao redor dela criava uma onda de encorajamento que parecia ter a força de um furacão, e quando as ideias começaram a fluir, vi que estávamos criando algo realmente necessário. Logo, o entusiasmo tomou conta da sala. As ideias foram multiplicando e o ambiente se tornava cada vez mais colaborativo. A ideia de que cada um de nós tinha um papel fundamental nesse processo finalmente se solidificou. Todos se sentiam parte do mesmo time, e a mudança estava enraizada no entendimento coletivo de que nossas vozes importavam. Depois do workshop, decidimos levar as melhores ideias à alta administração. Quando a reunião com os diretores foi marcada, o nível de ansiedade elevou-se, mas a confiança que construímos ajudou a acalmar os nervos. Minha intenção era mostrar não só as propostas, mas a visão coletiva que tínhamos formado. O que antes era um grupo que lutava para ser ouvido, se tornara uma equipe coesa, pronta para transformar ideias em ação. A reunião foi marcada por uma recepção calorosa. Ao apresentar nossas propostas, deixei claro que cada ideia refletia não apenas a criatividade, mas a coragem e a vontade de mudança que tínhamos cultivado juntos. As reações dos diretores foram encorajadoras, mostraram-se abertas às nossas sugestões e deixaram claro que o feedback seria um ponto central nas decisões futuras. Cada pergunta que fizeram era uma oportunidade valiosa de expansão e melhoria, e isso reforçou ainda mais nossa determinação. Entretanto, Clara, mesmo sentindo sua influência diminuir gradualmente, ainda não estava disposta a aceitar essa nova realidade. Ao entrar na sala, ela começou a levantar questões sobre a execução das ideias, seu tom visivelmente desdenhoso. Com uma expressão de dúvida, tentava desacreditar o que já tínhamos construído. Mas eu estava preparado, com cada dado e argumento que reunira ao longo dos meses, pronto para desmantelar as incertezas dela. Quando comecei a responder suas perguntas, vi nos olhos dela uma mudança, um reconhecimento temporário de que a luta coletiva da equipe não poderia ser ignorada. O que antes parecia uma batalha sem fim, estava agora se transformando em um espaço de aprendizado e compreensão. Clara, em algum lugar do fundo de sua mente, talvez estivesse começando a perceber que seu controle não era mais bem-vindo. O ciclo que ela havia alimentado de opressão estava agora em decadência, e a luz que nós trazíamos estava deixando suas sombras para trás. Após a reunião, as discussões em torno das nossas propostas continuaram. Todos sabíamos que o caminho à frente ainda apresentava obstáculos, e a mudança completa na cultura da empresa levaria tempo. Mas a esperança era palpável, e na medida em que o mês avançava, nos concentramos em implementar as ideias que haviam sido aceitas. A equipe tornou-se um verdadeiro modelo, não apenas em termos de produção, mas na maneira como nos comunicávamos e colaborávamos. As conversas antes temerosas transformaram-se em diálogos significativos. As queixas foram substituídas por críticas construtivas. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, sentia que a atmosfera tinha mudado. Os olhares eram mais amigáveis, as interações mais genuínas. Nos refeitórios, vi grupos diversos se misturando, discutindo ideias e principalmente rindo juntos. O que antes parecia ser uma linha de divisão intransponível, agora era um terreno fértil para novas conexões. Um dia,
Após uma longa reunião de progresso, recebi mensagens de colegas agradecendo pela oportunidade de se expressar e compartilhar suas ideias. Isso trouxe um sorriso ao meu rosto. Ao mesmo tempo, me dei conta de que o maior aprendizado que levava para casa era que cada um tinha suas próprias lutas, e quando nos unimos na busca por um objetivo comum, emergimos mais fortes e solidários. Essa batalha pela inovação e pela inclusão não era apenas sobre hierarquias e reconhecimento pessoal, mas sobre criar um espaço seguro para todos se manifestarem e contribuírem. Naquela noite, quando olhei para a luz da cidade brilhando do meu apartamento, entendi que não havia mais espaço para os medos do passado. A cidade fora testemunha do que havíamos conquistado, e finalmente vislumbrava um futuro sem sombras, onde a perspectiva de um novo começo era contagiante. Não era mais uma luta solitária, mas uma jornada compartilhada. Eu estava certo de que estávamos no caminho certo. A verdadeira beleza desse processo era a união que tínhamos construído. E enquanto as luzes piscavam lá fora, eu sentia que a nossa luz interna estava mais forte do que nunca. O ambiente da empresa estava em plena metamorfose. À medida que as ideias floresciam, pude notar que a cultura de colaboração estava realmente se consolidando. As interações nas reuniões eram repletas de entusiasmo, e as conversas, que antes eram pontuadas por hesitação, agora estavam cheias de vigor. A equipe se tornara um exemplo de como a diversidade de ideias poderia levar ao crescimento, uma transformação que eu considerava um marco significativo. Decidi implementar um evento chamado Dia de Criatividade, uma oportunidade para todos nós nos reunirmos de maneira mais casual, longe da pressão do cotidiano. Ao divulgar a ideia, vi as pessoas se animarem, compartilhando suas expectativas e se envolvendo. O evento prometia não apenas uma pausa do trabalho, mas a chance de fortalecer nossos laços. Quando o grande dia chegou, o ambiente estava vibrante, energia estava alta, e havia uma sensação palpável de camaradagem. Eu organizei dinâmicas que incentivavam a interação e, à medida que os colegas se misturavam, histórias começaram a emergir. Vi sorrisos, ouvi risadas e percebi que estávamos construindo um espaço de confiança e segurança. Contudo, em um canto da sala, Clara observava sem se envolver. O seu olhar, embora curioso, refletia relutância. Decidi, então, convidá-la a participar do grupo. Para minha surpresa, ela aceitou, e à medida que se misturava, a transformação dela era visível. Clara começou a compartilhar ideias, e rapidamente, o colchão de desconfiança que a cercava começou a se dissipar. A energia no espaço era contagiante. O que antes era uma barreira agora se transformava em uma ponte. O dia de criatividade acabou se tornando um grande sucesso, e ao sair do evento, a sensação de realização era inegável. Era claro que não éramos apenas colegas, estávamos formando algo que se assemelhava a uma família profissional. A ligação que estávamos construindo, que começou com pequenos passos, estava agora cheia de potencial. Claro, ainda existiam desafios, mas os sentimentos de individualidade estavam se transformando em um forte senso de unidade. Conversando com alguns colegas, percebi o quanto eles estavam animados e gratos pela possibilidade de se expressar. Essa aceitação mútua estava conectando todos nós de maneiras que eu nunca imaginara. O evento se tornara não apenas um espaço para criatividade, mas uma forma de nutrir empatia e compreensão entre todos, incluindo Clara. Para mim, eram esses momentos de vulnerabilidade e abertura que realmente importavam. Naquela noite, ao olhar para as luzes da cidade brilhando do meu apartamento, percebi que já não havia mais espaço para os medos que um dia me assolaram. O futuro estava emergindo limpo, marcado pela coragem de todos nós em nos apoiar mutuamente. O que tínhamos conseguido não era apenas uma mudança superficial, era uma transformação fundamental na forma como abordávamos nosso trabalho e uns aos outros. Diante daquela vista iluminada, um novo entendimento brotou em mim. O caminho que trilhamos não era apenas sobre inovação ou produtividade, mas sobre o poder das vozes unidas, um refúgio onde cada um podia contribuir sem medo. Com todas as experiências e lições que aprendemos, ficou claro que juntos éramos mais do que a soma de nossas partes. Estávamos construindo uma nova linguagem de empatia e solidariedade. Enquanto as luzes do horizonte piscavam e refletiam em meus pensamentos, sabia que nossa jornada era apenas o começo. As barreiras que existiam antes estavam sendo superadas,
e eu estava ansioso para descobrir até onde esse novo caminho nos levaria. O antigo ciclo de competição e desconfiança havia dado lugar a um círculo de colaboração e respeito. E com isso, eu via que estávamos criando um futuro luminoso, cheio de promessas e possibilidades.